fazer, Senhor, através da vida do teu filho, Senhor, o pastor Adelino, Senhor, diretamente ao nosso coração, Senhor, como uma bomba que traz revolução às estruturas, assim será a tua palavra nessa noite. Amém. Nós te louvamos pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, paciência só um instantinho, porque eu sou da época do molecular, né? Eu não conseguia usar celular. A gente, quando tinha que dar um recado, mandava o moleque lá dar o recado, né? Então, até abrir aqui, tem umas fases, né? Consegui. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Pastor Sérgio, se o senhor com a sua barba está parecendo Ivo Holanda, o que eu estou parecendo? Né? Eu não estou parecendo, eu sou um preto velho, né? E não há nenhuma coisa ruim em ser, né? Mais uma vez, graça e paz no Senhor Jesus, né? É muito bom estar aqui com os irmãos em mais uma Clínica da Alma e sermos abençoados por Deus. Lá em Números 6, quando diz que o nome de Deus é posto sobre os filhos de Deus, é dito assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E quando ele diz, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, a palavra usada é que o brilho do rosto de Deus esteja sobre você. Que a luz de Deus se volte para você. E a luz de Deus tem se voltado a nosso favor nesse lugar, com palavra abençoadora e com um testemunho abençoador que pudemos desfrutar através da vida do pastor Marcos e creio através da vida de tantos que estão aqui contribuindo, seja com as palavras, seja com a escuta, né? Estão sendo instrumentos do Senhor. E louvado seja Deus porque Ele tem te dado coragem ou mesmo te empurrado para estar aqui. Não é fácil buscar esse momento. Alguém disse que maior que o medo de alma do outro mundo é o medo do mundo da alma. E a gente às vezes tem muito medo do mundo da alma. Às vezes a gente vai tentar lidar com o mundo da alma de uma forma assim meio que bem rapidinha. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? E aí a gente vai passando, mas é necessário lidar com esse mundo. É necessário e fundamental lidar com esse mundo. E nós estamos aqui, na Clínica da Alma, trabalhando essa ideia de administrando o sofrimento e as perdas. Eu confesso, gente, que quando eu vi que a minha palestra era essa, eu pensei assim, acho que seria melhor chamar Sérgio Cabral para falar sobre administração de sofrimento e perdas. Ele está vivendo um momento, coitado, de muito sofrimento e de administração de muitas perdas, na verdade. Mas, ironia à parte, que o Senhor esteja entre nós também nesse momento e que o Senhor volte sobre nós a luz do seu rosto nesse momento e que Ele fale ao nosso coração. Amém? Administrar, por que não superar, passar logo reto, vencer logo, não ter que ficar lidando com as perdas e os sofrimentos? Hein? Por que não já desfrutar da bênção de não ter sofrimento e nem perda? Nós somos muitas vezes movidos com isso. E nós temos um conceito de felicidade que está ligado a isso. Nós julgamos que felicidade seja não ter sofrimento ou perda.
né? Tanto que houve uma época, tempos atrás, que quando alguma coisa era a seu favor, era dentro do que você queria e estava de acordo com o que você achava que devia estar, você dizia assim, é de Deus. Mas se não estivesse, você não tinha essa atitude de dizer que é de Deus, eu também não. Porque nós desejamos sermos felizes, e ser feliz é legítimo, é um desejo legítimo. Porém, como que a felicidade se dá, como que a felicidade se manifesta, o que seja ser feliz, é um grande desafio. E o Senhor Jesus começa dizendo assim, bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. E ele entra numa contracultura e chega batendo na gente, contradizendo muitos dos nossos conceitos do que significa sermos felizes. Então, como eu posso ser feliz quando tem sofrimento e perda na minha vida? Será que Deus está comigo? Esse é um conceito do ateu. E eu não estou aqui julgando o ateu, mas esse é um conceito do ateu. O ateu diz assim, se Deus existe e Ele é poderoso, então Ele não é bom. Porque se Ele fosse bom, Ele não deixaria a tragédia acontecer. Ou então, se Deus existe e Ele é amor, então Ele não é todo-poderoso, porque se Ele fosse todo-poderoso e amando, Ele não deixaria a tragédia acontecer. Na verdade, o que o ateu está dizendo é que ele também quer crer. Ele não sabe disso, mas o que ele está dizendo é que ele também quer crer. Mas ele quer crer num Deus que seja de acordo com o que ele espera que Deus seja. Isso é um engano. Porque Deus é maior do que qualquer caixa que nós tenhamos. Deus é maior do que o universo. Deus é maior do que o infinito. Senão, Ele não seria Deus. E aí, precisamos então lidar com essa administração de perdas e sofrimentos. Dá uma olhada nessa imagem aí. É a imagem do começo de um eclipse solar. E às vezes na vida parece que a coisa, de uma hora para outra, entra num eclipse solar. E nessa hora a gente tem um desafio de dizer, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye. Alguns aí estão dizendo assim, meu Deus, pastor Adelino, pastor presbiteriano, saiu de Friburgo, chegou em Itaguaí, está até falando em línguas. Você pode dizer comigo? Akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu. Akeko ofana na ye. Essa é uma fala de nossos irmãos na África. A África que tem alguns países em que a igreja do Senhor é extremamente perseguida. A África que, como por exemplo na Nigéria, 200 crianças foram sequestradas e ainda não foram encontradas todas elas. E há, dentre essas crianças, muitas que são das igrejas. E esses nossos irmãos dizem, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye. O que será dizer isso no meio do eclipse? Ou quando o eclipse começa? O que será significa dizer que o eclipse está chegando na minha vida ou na sua vida? Para os animais, como por exemplo as galinhas, quando o eclipse começa na manhã, o que elas vão fazer?
se recolhem, todas elas ao galinheiro, porque parece que a noite chegou. E quando a dificuldade, quando a tragédia, quando a adversidade vem, o que será que isso significa? Pode passar, por favor, querido. O indesejado, o indesejável, o inesperado e o irreparável pode chegar na minha vida ou na sua vida. E vimos aqui que Deus é soberano e, como tal, Ele tem a autoridade para estabelecer a sua vontade na nossa vida, e é precioso saber que Ele faz isso com propósitos na nossa vida, mesmo quando nós não entendamos, mesmo quando nós não queiramos, mesmo quando seja algo que nos atinja, mas o Senhor está agindo. E a tragédia tem um pouco disso, o indesejável, o inesperado e o irreparável chega, né? Tragédia é tragédia em qualquer lugar. Nela estão presentes dor, sofrimento, luto, abatimento e angústia. Quem se vê no meio do trágico, seja por conta de uma catástrofe que aconteceu, como aconteceu aqui em Friburgo em 2011, seja por conta de um acidente como o que aconteceu agora há poucos dias, entre aquela carreta e aquele ônibus, e as pessoas que estavam no ônibus, algumas delas morrerem carbonizadas, histórias de vidas ali, entre elas a história de uma mulher que estava indo para visitar a mãe, que era aniversário da mãe, e ia fazer uma surpresa para a mãe. Ou seja, a tragédia da realidade conjugal que se desfaz, que se perde e de repente começa a entrar num nó e parece que nada vai desatar esse nó, e quando se vê, ela acaba. Ou seja, a tragédia de uma realidade de quebra financeira que vai te jogando lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, e parece que notícia ruim não vem sozinha, e de uma hora para outra as coisas vão sendo tomadas de você. Você vai ter, eu vou ter, nós vamos ter dor, sofrimento, luto, abatimento e angústia. E aí, nós estamos na hora de fazermos uma coisa, o processo do luto. Quando as perdas vêm, nós precisamos entender que todos nós somos chamados a viver o luto das perdas. E você e eu vamos passar por algumas coisas nesses momentos. Você e eu vamos passar por, entre outras coisas, o choque. Nas situações de perda, vive-se um imediato choque. E esse choque provoca um topor, você fica como que paralisado. Lembram-se que em 2011, eu me lembro que a gente estava na igreja à tarde, recolhendo os donativos, as ofertas, era a primeira semana ainda, e naquela primeira semana tudo estava muito tenso, muito agitado, muita correria, a gente querendo fazer tudo de uma vez só, e as igrejas de Friburgo se mobilizando para isso. E eu me lembro que um casal de jovens tinha ido à igreja em entrega de seus donativos, e eles de repente voltaram, saíram e logo voltaram e entraram gritando assim: pastor, 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 tem que fechar a igreja e sair todo mundo, porque a represa estourou. Gente, a maioria de nós entrou num topor, num estado de choque, começou a ser movido ou não movido por uma coisa que não parou para pensar. Eu conheço a história de dois irmãos que eles estavam ali na subida do viaduto, pararam o carro, quando viram todo mundo correndo, pararam o carro, saíram do carro, subiram correndo para o sanatório naval, e coitado do guardinha, não tinha nem como parar ninguém, porque todo mundo subiu correndo. Aí um irmão vira para o outro e fala assim: onde é que tem represa aqui em Friburgo? Não sei, depois a gente pensa.
Gente, eu tenho que dar a mão palmatória. Eu entrei nessa história. No afã de proteger quem estava ali, eu disse assim, gente, a gente vai ter que sair. Mas aí eu fiquei para trás e tal. Aí quando eu cheguei no meu carro, eu falei assim, não é justo eu sair com o meu carro sozinho, né? Rapaz, quando eu abri a porta do carro, quase que eu não entro. E uma senhora dentro do carro dizia assim, pastor, me leva para um lugar bem alto, me leva para um lugar bem alto, me leva para um lugar bem alto. Deixei a mulher lá no alto do sítio São Luís. Quando eu desci do sítio São Luís, eu falei assim, meu Deus do céu, está tudo errado. Tudo errado. Mas eu não consegui. É o choque. A gente também viveu uma situação em que nós chegamos na casa de um casal, que você passava pela estrada ali, quase que em frente à igreja dos Mormons, você olhando lá para cima, você via que a casa estava sob risco total. E quando a gente chegou na casa deles, a gente viu que a barreira atrás da casa deles tinha caído e tapado toda a frente da casa deles. E eles estavam lá dentro, e eu disse assim, vocês vão sair agora. Quando nós chegamos em Olaria, 3 horas depois, eles disseram assim, pastor, obrigado. A gente estava o dia todo dizendo um para o outro, a gente tem que sair, a gente tem que sair. Mas eles não conseguiam se mover. Esse é o estado do choque. É o efeito, às vezes, da adversidade, da tragédia chegando na sua vida. Aí, além disso, a gente vai viver o estado de negação. A negação é uma forma de defesa em que se busca agir como se a perda não esteja acontecendo ou que seja possível dominar essa perda e superar essa perda. 3 irmãos morreram e foram para o inferno. E aí o presbiteriano deu a resposta teológica dele. Eu sou predestinado à perdição. O batista deu a resposta dele. Eu caí da graça. E o irmão assembleano disse, eu determino, isso aqui não é inferno, é o céu. Nós vamos tentar dominar as coisas de Deus com a nossa teologia. Nós vamos tentar dominar as coisas de Deus com as nossas confissões. Nós vamos tentar fazer com que Deus esteja dentro da nossa caixinha, mas Deus é maior do que a nossa teologia. E não que a teologia seja ruim, não. A teologia é preciosa e ela, sendo bíblica, ela faz diferença na vida de todos nós. Mas você não consegue dominar a Deus. E aí, a negação significa aquele momento em que, psicologicamente, eu tomo uma defesa e eu começo a buscar agir como se a perda não estivesse acontecendo. Na primeira semana em Friburgo, a ideia que nós tínhamos é que nós iríamos resolver o problema naquela primeira semana. Tanto de agitação que tinha, correr para lá, para cá, correr para lá, para cá, era como se nós pudéssemos solucionar os problemas todos. E a gente foi se deparando com a verdade de que aquilo era muito maior do que a nossa condição de lidar. Bom, isso traz uma outra coisa. Isso traz aborrecimento ou ira, é um terceiro processo de luto. Você vai procurar culpar alguém. Na dor da perda, você vai ter uma tendência de buscar culpar alguém ou alguma coisa. E a ira, a irritabilidade, a agressividade vai começar a fazer parte do seu comportamento. Em Itaguaí, em 2014, a membro da igreja chega para mim no final do culto e diz assim, pastor, o senhor pode ir lá em casa, orar com meu pai? Ele está lá, ele não mora aqui, e ele veio passar o final de semana, e ele está lá, e ele está paciente, terminal, o senhor pode ir orar com ele? Falei, posso, você pode esperar? Esperou e tal. Entramos no carro dela e fomos. Ela foi esperta, ela esperou entrar no carro, quando a gente já estava no meio do caminho, ela falou assim, pastor, se prepara que meu pai é terrível. E quando eu cheguei lá, ele estava na varanda, porque era um calor tremendo de janeiro. Estava na varanda ali, sentado com algumas pessoas da sua família, e quando abriu o portão, a filha, precavendo-se, né, enquanto a gente ia em direção a ele, ela disse assim, de longe, pai,
esse aqui é meu pastor. Ele olhou para mim e disse assim: pastor nenhum dá jeito em minha vida. Foi a primeira coisa que ele disse. Eu disse para ele assim: louvado seja Deus que o senhor pensa assim. Tirou o peso todinho de cima de mim. Ele olhou, ele falou assim: não, mas eu estou colocando o copo em cima da televisão, eu estou colocando o copo em cima disso e daquilo, e colocando, fazendo isso e aquilo, e pastor nenhum tem dado jeito na minha vida. Ele estava com uma ira dentro dele, que tinha a ver com o estado que ele vivia, mas agora ele focava essa ira em alguém. Quantas vezes nós somos atingidos pela tragédia? E vai chegar em alguns momentos em que a gente vai estar irritadiço, insuportável, desculpem as palavras que eu vou usar, macambuzos, sorumbáticos. Dá para perceber o que significa essa palavra? Mesmo que você não entenda, você está vendo que ela é terrível. Tipo assim, ninguém me atura e ninguém chega perto porque eu estou mordendo. Mas talvez aí comece um momento de transformação. Por favor. O momento de transformação é que o eclipse agora virou total. No início estava só parcial. Agora ele virou total. Você se dá conta de que tem coisas acontecendo com você que você não tem como agir sobre elas. Você não tem o controle delas. Essa coisa de ter controle é bom, sabe? Não é bom essa coisa de ter controle? Eu conheço a história de uma senhora, vocês vão ficar abismados comigo, mas eu conheço a história de uma senhora que ela ficou viúva. 2 meses depois, a membro da igreja a visitou. E perguntou para ela como ela estava. E ela chegou lá na igreja dizendo assim: pastor, eu não imaginava que ela fosse me dizer isso. Ela disse assim: eu agora estou bem, eu agora estou com controle. Aí eu disse para ela assim: você não estava conseguindo se controlar? Não, agora eu estou com controle da televisão, porque ficava só com ele. Veja como que essa coisa de ter controle é uma coisa que a gente quer. Mas a vida não é controlada pelo controle da televisão. A história não é controlada pelo controle da televisão. E aí, quando o eclipse se torna mais forte, a gente precisa dizer o quê? Vamos lá? Akekofana naie. Akekofana no Jesu. Akekofana naie. Aí tem mais uma palavrinha ali, ó. Se arrama akeko. Se adica akeko. Se afuna akeko. Akekofana. Aí você já está fazendo a transliteração, né? Se arranja akeko. Se afunda. Não é isso não, irmão. O que será que eu e você temos que fazer? Pode passar, por favor. Os baques, os esforços e a sobrevivência, essas coisas estão mexendo com a gente no meio do sofrimento, no meio das perdas. E aí é a hora da gente se dar conta de que a luta pela sobrevivência no meio da catástrofe gera desgaste. Você, quando começa a lutar no meio da situação adversa, você vai começar a se desgastar. Os esforços para negar a catástrofe geram desgaste. Quanto mais você tenta dizer para você assim: não, eu não estou sofrendo, mais você começa a impor para você um comportamento que às vezes não vai ser o comportamento capaz de passar com o Senhor pelo sofrimento. Gostei, pastor, que o senhor colocou aqui, que a gente não tem que ficar aí curtindo pequenos sofrimentos.
O rapaz chega para o filho chega para a mãe diz assim: meu filho, hora da igreja. Ele diz assim: não vou naquela igreja hoje não. E acho que não vou mais. Mas por quê? Ninguém me ama naquela igreja. Meu filho, eu vou te dar 3 motivos para você levantar daí agora e ir para aquela igreja. São 8h30 e 9h começa. Segundo, nem Jesus foi amado por todo mundo. Terceiro, você é o pastor da igreja. Eu acho que ele era flamenguista. Tava, como é que é, pastor? Meus irmãos flamenguistas, me amem, tá? Mas a gente se desgasta. Você se desgasta até com o que é bom. Você se desgasta com o desejar que seu filho e sua filha se prepare para chegar à universidade e para ter lá a profissão. E quando chega aquele momento, de repente você entra num quadro de sofrimento. O ninho parece que ficou vazio. E aí, a gente precisa entender que na perda, a gente chega à depressão. Na depressão, a consciência do trágico e de seus efeitos talvez seja a pior dor. O pastor falou isso aqui numa outra maneira. Eu estou tentando lembrar agora. Mas às vezes a gente tem o problema, mas o maior problema é quando a gente se dá conta que tem o problema e se dá conta de que ele vai passar na nossa vida e vai tirar as coisas que a gente tem, vai mudar a nossa história, vai nos tirar da zona de conforto. Uma irmã bem apegada àquilo que sempre foi do mesmo jeito, e alguns de nós somos assim, né? Numa programação da igreja, ela vira e diz assim: ô pastor, eu quero fazer uma pergunta. Era uma programação aberta, tá bom, irmã, pode fazer a pergunta. Pastor, a igreja presbiteriana sempre teve a cor azul. E agora vocês foram lá e decidiram que a cor é verde. Como é que vocês puderam mudar assim? Eu olhei para ela e falei assim: minha irmã, seu cabelo era preto. E não está branco e nem preto. A senhora está pintando seu cabelo, então dá licença, né? Porque às vezes a gente se apega a determinadas coisas. E quando Deus vem e age nelas, por menores que sejam, a gente cai num sofrimento, às vezes, que não era necessário que a gente caísse. Na depressão, você é confrontado com a inautenticidade. O pastor falou isso, só acontece com os outros. A inautenticidade é eu dizer para mim mesmo que o problema não vai acontecer comigo. Gente, não existe isso. Nós lidamos com a ideia da dificuldade, com a ideia do sofrimento, com a ideia do trágico, como se só acontecesse com os outros. Então, só acontece no Jornal Nacional, só acontece na Record, só acontece. Aí, de repente, você descobre que aquilo está muito próximo de você, ou aquilo te atingiu. E isso mexe com a gente. Não poderia me atingir. Você não merece. E nessa ideia eu tenho uma ideia assim: Deus, vê bem o que o Senhor vai fazer na minha vida. Vê bem o que o Senhor vai colocar na minha vida. Porque senão, Deus... E aí, eu e você nos deparamos que nós não temos o controle disso. Alguém disse o seguinte: não se morre de infarto. Não se morre de diabetes. Não se morre de hipertensão.
morre-se, porque se é mortal. E nos depararmos com isso, mexe com a gente. Porque aí nós estamos deparando que somos finitos. Nós estamos deparando que temos limites. Nós estamos deparando que nós não temos todas as coisas segundo a nossa própria vontade. E isso nos lança na depressão. A depressão tem um fator importante no processo de luto, que é fazer a tristeza vir à tona. Mas, biblicamente, eu e você precisamos aprender a lidar com a depressão. E a Bíblia diz assim: tendes por motivo de alegria o passardes por várias tribulações. Mas ela diz o passardes. Né? Ou seja, ela está dizendo que você tem um processo em que isso vai acontecendo na sua vida, mas você vai avançando. A tristeza... E aí, às vezes, a gente atua de uma forma assim meio que difícil, né? A coisa está difícil, pesada, e a pessoa está chorando mesmo porque está difícil e pesada, e a gente diz assim: não chora não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o que a gente diz? É porque não é contigo, né? A gente precisa saber que às vezes o sofrimento, a tristeza, a dor está ali, e aquilo faz diferença para aquela pessoa. Mas você não pode ficar aprisionado na depressão. E como é que eu e você não ficamos aprisionados na depressão? Por favor, passa mais um. Pode jogar lá, vamos dizer juntos. Acho que já podem até dizer de qual. Vamos lá? Aqueco. Se arrama, aqueco, se adica, se afuna, aqueco ofana naie. Esses aí são os nossos irmãos na África, dizendo para nós e para si mesmos uma atitude para lidar com o trágico, com o adverso, com o que é contrário. Pode passar. Nos processos de luto, quando a gente chega ao momento do sofrimento, da tristeza, da depressão, é a hora em que a gente vai lidar com limites. Eu não consigo fazer todas as coisas. Pastor Sérgio, não jogo mais bola. Sério, parei, pastor. Ele está rindo aqui, nós vamos ganhar o próximo título. Isso é uma zoação entre nós aqui, né? Não jogo mais bola. Em 2012, tive ruptura total do tendão de Aquiles, tendão do calcâneo. Em 2016, ruptura total do tendão patelar. Tá bom por aí, né? Aí o meu médico disse assim: mas você vai voltar a jogar bola? Eu falei para ele assim: doutor, estou pensando seriamente. Ele olhou: porque se eu pensar levianamente eu vou jogar, pastor, doutor. Porque eu fico... vocês não imaginam. Sabe o que é você estar deitado de lado e com a perna assim meio que dobrada? Você está sentindo a vontade de chutar e gritar gol. Ou está no meio da área correndo e o goleiro te empurra e o juiz dá pênalti. Você lembra disso? Lá naquele campeonato? Mas chegou, de certa maneira, o limite chega. Você se depara também com a sua natureza. Nós nos deprimimos não só porque
a adversidade vem na nossa vida e atinge o nosso limite. Nós nos deprimimos porque nós fazemos determinadas escolhas e elas são péssimas, elas são ruins, elas são da nossa natureza. A nossa natureza é não apenas mortal, mas ela é pecaminosa. E a gente se deprime também por conta disso. E nós nos deprimimos por causa das necessidades que envolvem a vida. Como lidar com isso? É a hora de, no meio do caos, muitas vezes, não sabemos como seguir para um lugar seguro. Mas Deus lança sinais de orientação e faz-se presente a fim de tirar-nos do caos e levar-nos até ao cais. Deus está contigo e comigo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Nesse momento é hora da gente tomar posição de uma reorientação na nossa vida. O que significa reorientar a vida? É um momento em que se percebe a vida como uma dádiva a ser vivida. E a ser vivida ao longo do caminho, do modo como o caminho se apresenta e não do modo como você quer que ele seja. Um irmãozinho chega para mim, extremamente deprimido, e diz assim: eu estou aborrecido com Deus. Deus faz comigo algumas coisas que eu não entendo por que ele faz. O que foi? Eu passei no concurso. Ué, você passou no concurso? Passei em 16º. Você está reclamando de quê? Só tem 15 vagas. Aí dá vontade de olhar para cima e falar assim: Deus, o Senhor gosta de fazer o sujeito vir aqui para ser escutado, né? E ele: vê o que Deus fez comigo, me deixou passar, mas não me deixou entrar. Meu filho, calma. Você está em 16º, você é o próximo. Você já enxergou isso? Não deu outra, dali a 2 semanas. Mas ele tinha na história dele a ideia de si mesmo, de que Deus estava sempre contra ele. Então, mesmo passando em 16º, num concurso que tinha a possibilidade concreta, real, de alguém desistir, ele não conseguia enxergar isso, que ele era o próximo. Quantas vezes é assim conosco? Nós queremos que o caminho seja do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, é a esposa que diz assim: nosso aniversário de casamento. Ela diz isso ao meio-dia. Sabe o que isso significa, meu irmão? Você sabe. Você já passou a manhã inteira, já falou de um monte de coisa e não falou do aniversário de casamento. Aí você sai, acha uma floricultura, compra um arranjo daqueles maravilhosos e chega em casa: nosso aniversário de casamento. Só comprou porque eu falei. É verdade, meu irmão. Mas ele comprou. Sabe, a gente às vezes, e eu não estou com isso defendendo o homem ou a mulher, não, isso pode acontecer de um lado ou do outro, mas a gente às vezes quer que as coisas aconteçam num modo idealizado que ele não vai acontecer no dia a dia. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? O que Deus nos ensina nesse processo de reorientação? Vamos ler juntos? Reconheça a dor. Vamos de novo? Reconheça a dor. Foi isso que Ana fez. Ana, a mulher bíblica. Ela estava vivendo uma situação extremamente adversa. Não podia ter filhos. O contexto da sua época dava direito ao marido de tomar uma outra mulher e ter filhos com ela. E ele fez isso. Qual a mulher que gosta disso? Nenhuma.
E a outra provocava a Ana o tempo inteiro. Eu tenho filhos e Deus não deixa você ter filhos. Ele te encerrou a madre. E isso a Bíblia diz que irritava a Ana. Aí Ana, irritada, chegava diante de Elcana. E Elcana dizia assim: por que você está irritada? Por acaso eu não te sou melhor do que 10 filhos? Olha a sensibilidade do sujeito. Eu imagino que Ana chorava mais ainda. E aí, Ana vai ao templo, e o texto diz que ela começa a orar e a derramar a alma perante o Senhor, a tal ponto do sacerdote olhar e dizer assim: você está bêbada no templo. Essa ênfase no templo fui eu que fiz. Não quer dizer que pudesse ficar bêbada em outro lugar. Esse ouvido de psicólogo é terrível, né? Você está bêbada diante do Senhor. Ela diz assim: por favor, não me tenha como filha de Belial. Eu estou atribulada, angustiada, e eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Reconheça a dor. E reconhecendo a dor, não tente pura e simplesmente ser forte o tempo inteiro. Vá àquele que pode te dar forças e renovar as suas forças. Entenda que Ele pode fazer isso através da sua ida em oração. E entenda que Ele pode fazer isso através de alguém que te escuta e através de alguém que te ofereça um tratamento estruturado para te ajudar a lidar com a sua dor. Mas trate de si mesmo. Não trate só do seu cachorro. Sério, gente, eu não estou contra cachorro, eu amo cachorro de paixão, mas eu tenho visto algumas situações que a gente vê que as pessoas tratam objetos, animais, de uma maneira assim, extremamente intensa, mas não tem coragem de lidar consigo mesmas. Então, tenha isso. Reconheça o peso, vamos dizer juntos, reconheça o peso de suas responsabilidades e cresça no postar-se frente à vida. Davi orou o Salmo 23, né? E quando o pastor falou, eu me lembrei que quando a gente saía na rua para levar alimento aqui para o pessoal à noite, um dia um morador de rua virou e falou assim: quero ver quem é crente mesmo, cada um vai ter que falar um versículo para mim e dizer onde está. Não vale Salmo 23 não. Derrubou uns 10. Mas Davi não orou só o Salmo 23. Se você inverter, o Salmo 32 é uma oração de Davi também. E nessa oração de Davi ele fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. E a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então, além de lidar com a dor, colocando-a para fora, falando dela sistematicamente, seja capaz de pensar nas suas responsabilidades, de perceber onde determinadas dores são fruto de pecados que estão calados. Mais uma questão de reorientação. Trabalhe a raiz de expectativa que você tem frente à vida. E siga parâmetros saudáveis. Jesus diz assim: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Sabe o que Jesus está dizendo na linguagem do catarinense? Não seja um dinheirista. Lá em Santa Catarina, quando alguém queria falar que o outro era materialista, ele dizia assim: cuidado, hein, pastor, fulano é ligeiro e dinheirista. Se ele puder, ele vai dar uma volta no Senhor. Quando Jesus diz assim: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir, Ele não está dizendo que você não tenha que trabalhar. Ele não está dizendo que você não tenha que poupar. Ele não está dizendo que você não tenha que ter sabedoria no uso dos seus bens. Mas Ele está dizendo: não coloque nos bens aquilo que os bens não podem dar a você. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possua. E quando eu amo mais aos objetos, aos bens, do que às pessoas, do que a Deus e do que a mim mesmo, eu estou tendo um parâmetro não saudável que vai gerar ansiedade
na minha história. O apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quando o apóstolo Paulo fala isso tudo, a gente olha e diz assim: tem aí uma receita pronta. Mas não esqueça que Paulo está falando isso dentro de um contexto em que ele está dizendo assim: Evódia, Sintique, vocês precisam pensar concordemente no Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Saia da amargura, saia do ressentimento, saia do peso dos relacionamentos em que você não é capaz de perdoar, porque senão a ansiedade vai tomar conta do seu coração. Nós sofremos. E a reorientação tem que passar na nossa vida a partir disso. A irmã chega para mim e diz assim: pastor, tem 14 anos que eu não participo da ceia. O que é isso, minha irmã? O que está acontecendo? Tem 14 anos que eu briguei com a irmã fulano de tal e nunca mais perdoei. Você imaginou? Que valor que é esse? Eu quero conservar a ira. Eu quero conservar a amargura. E de tal maneira que eu abro mão da minha comunhão com o meu Senhor. E às vezes tem gente que participa da ceia do mesmo jeito, né? Então Paulo nos dá alguns parâmetros, e eu quero dar o último parâmetro que Paulo nos dá, que é assim. Há um problema entre os homens, Paulo diz. Os homens têm mudado a verdade em mentira. E têm adorado o Criador em lugar, ou melhor, adorado a criatura, obrigado pastor, em lugar do Criador. Só um instantinho, segura lá, não, ao contrário. Irmãos, quando nós mudamos a verdade em mentira, isso não é saudável. E quando nós colocamos o homem no centro da história, isso não é saudável. O homem é amado por Deus, mas Deus é o Senhor da história. E Deus é quem está no centro da história. Como é que eu e você colocamos o homem no centro da história? Eu não quero nada que me aborreça, eu não quero nada que me desafie, eu não quero nada que me contrarie. Estamos vivendo uma humanidade, então, que inverte a sua personalidade. Paulo vai dizer que essa inversão chega ao relacionamento homoafetivo e atinge o ser humano por causa disso. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão vivendo também a situação da inversão de valores, e a corrupção está aí para nos dizer isso. Você já imaginou uma realidade em que um homem concursado no mais alto posto do INTO vai preso por corrupção? Isso é inversão. A adoração do Criador, da criatura no lugar do Criador. E quantas vezes a gente adora a si mesmo? Quantas vezes a gente adora aquilo que nos agrada, em lugar de viver para a glória de Deus? E isso precisa ser trabalhado. Para finalizar, passa por favor. Há uma história na Bíblia que fala de verdade, liberdade e generosidade. Essa história está em Jeremias 38, versículos 6 a 13. Você talvez esteja vendo essa história se você está acompanhando a novela que passa na Record. É a história de um homem chamado Obed-Edom. Só que Obed-Edom não é nome. Obed significa escravo de Edom. Ele não tinha nome.
Ele era tratado o escravo. A gente acha que é nome. O texto diz que ele era eunuco. Eunuco é um sujeito castrado, que recebe a castração para não ter direito do relacionamento sexual. Foi atingido por uma violência. A Bíblia diz que ele era etíope. Num reino em Israel, esse homem com certeza sofria preconceitos por ser de uma outra nação. Mas a história desse homem mostra para mim e para você que quando ele ouve que Jeremias foi lançado no poço, ele vai ao rei e diz assim, não está certo. Ele, diante do sofrimento dele, das perdas dele, ele optou pela verdade. E a verdade fez diferença para a vida dele. A verdade trouxe liberdade para ele. Ele foi livre para dizer, mesmo que eu esteja impedido, mesmo que eu esteja escravo, mesmo que eu esteja limitado na minha dor e no meu sofrimento, eu sou livre para desejar o bem do meu próximo. E tem uma coisa interessantíssima lá no texto. Quando ele desce as cordas para tirar Jeremias de dentro de um poço, e o poço estava cheio de lama, ele joga vários trapos de roupa e diz assim, coloca debaixo das axilas. Sabe o que ele está pensando? Nós não podemos te machucar. Nós não podemos te ferir. Isso é um coração doce, generoso. Por que esse coração foi assim? Pode passar. Em Jeremias, capítulo 39, versículos 15 a 17, está dito que Deus honraria a Obed-edom, porque ele confiou no Senhor. Então, mesmo no meio do sofrimento e da dor, aquele homem foi capaz de caminhar na verdade, na liberdade e na generosidade. E isso é de Deus para nós. E aí, então, eu e você podemos dizer, Akeko ofana no Jesus. E significa, ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. E aí você pode dizer, se arrama, eu vou andar para um lado e para o outro, e eu vou descobrir que ninguém é igual a Jesus. Eu vou girar, e não vai haver quem seja igual a Jesus. Eu vou procurar, e não vai haver quem seja igual a Jesus. E essa é a grande diferença para todos nós. A dor e o sofrimento de Obed-edom era ser escravo. Mas ele não se deixou tomar pela dor de se escravizar à escravidão. Eu não sei qual é a sua dor, o seu sofrimento. Eu não sei qual é a sua perda. Mas é possível encontrar um caminho de consolo, de graça e paz. Jesus diz, venha a mim todo o que está cansado e sobrecarregado. Aprenda de mim. Toma sobre si o meu jugo, porque o meu fardo é suave. O jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira pergunta dessa noite foi, como tem sido o seu limite? Qual tem sido o seu limite? Outra pergunta que eu quero te apresentar é, como você e eu temos lidado com o sofrimento e com a perda? Que os nossos parâmetros sejam saudáveis e que eles estejam em Jesus. Meu irmão, você pode dar um mi aí? E aí não se empolga comigo não, tá? Vai ser do jeito que eu consigo, tá? Dá um mi. Akeko ofana no Jesus, Akeko ofana na ye, Akeko ofana no Jesus, Akeko ofana na ye, Akeko ofana no Jesus, Akeko ofana na ye, Akeko ofana no Jesus,
Akeko fananaye. Se arrama, akeko. Se adica, akeko. Se afuna, akeko. Akeko fananaye. Ninguém é igual a Jesus. 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 Curve a sua cabeça. Deus, cada um de nós tem sofrimentos, dores e perdas. Mas a tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Se fez aflito, ferido e oprimido de Deus. E a tua palavra nos diz então que a tribulação pode produzir perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. De tal maneira que o teu amor é derramado nos nossos corações e nós não ficamos na confusão do desespero. Pedimos, Senhor, que o Senhor ministre isso sobre os nossos corações. Estamos nós aqui os fracos. Estamos nós aqui os mortais. Estamos nós aqui os limitados. Estamos nós aqui os pecadores. Estamos nós aqui os desesperançados diante daquilo que é tão maior do que nós. Mas o Senhor também está aqui. E o Senhor é forte. O Senhor está aqui, o Senhor é ilimitado, é infinito. O Senhor está aqui e a tua presença faz toda a diferença. Dá-nos vigor, Senhor, para andarmos contigo e no nosso dia a dia aplicarmos os princípios da tua palavra com dependência do Senhor, com esperança no Senhor. E assim abençoa, Senhor, aos meus irmãos em nome de Jesus e também a mim em nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo para você que aquele senhor que eu fui à casa dele me falou da história dele. E ele falou para mim assim: pastor, eu já fiz, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, eu já fiz muita M na vida. E eu olhei para ele e falei assim: vamos puxar descarga. Ele falou assim: pastor, eu estou falando sério, a coisa para mim está preta. Eu estava sentado do lado dele, eu levantei, sentei do outro lado, bem longe, falei assim: melhorou? Aí ele deu uma risada, né? Eu falei: agora sim. Falei: olha, eu não posso te prometer o que eu creio que Deus é poderoso para fazer, mas Ele é soberano em cima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Mas eu posso te dizer que a paz do Senhor pode entrar na sua vida. E você pode ter a paz do Senhor. Se nessa noite você tomar um compromisso com Jesus. Ele falou: pastor, eu quero isso. Aí como pastor presbiteriano eu falei de novo, tipo Gideão, né? Aí ele falou assim: pastor, já entendi, é isso que eu quero. E nós oramos. Aquele homem viveu mais 2 meses apenas. A vizinha dele chamou a filha dele e disse assim: seu pai mudou nesses últimos 2 meses. Aconteceu alguma coisa com seu pai. E nós começávamos a dizer para ele assim: o que está acontecendo? O senhor está diferente. Ele: eu tenho a paz de Jesus no meu coração. Jesus é o meu Salvador, o meu Senhor. E ele ainda disse assim: eu sou
membro da igreja, e ele não tinha nem feito ainda o batismo. A história muda com Jesus, porque ninguém é igual a Jesus.